o vídeo do Ubi. Esse aqui? Esse aqui é bom? O melhor? Bom, bom. Então tá, vamos ver. Então tá, então esse vídeo aqui vai me explicar tudo que eu quero, é isso? Hoje a live vai ser só de lore? Não, esse aqui é o último vídeo de lore hoje. Falaram que esse aqui é o bom, vai explicar tudo. Vamos de último vídeo de lore hoje e depois a gente vai pros outros reacts. Esse é de 9 horas atrás, esse é 9 dias atrás. Vamos ver. Eu acho que o Pulgar tá até agora cruzando no primeiro pau. Boato que o Flamengo tá jogando até agora e não fez um gol, Baraca. Por aqui. É sempre bom ver um rosto conhecido. Quem é essa impostora? Eu sou a LeBlanc. Você é uma ilusão barata. Acha que eu sou um clone? Ai, que fofo. Então, existem, como é que eu posso dizer, muitas verdades que são profanadas nas tavernas de Runeterra sobre a Rosa Negra, e assim como a bruxa gélida, né, Alissandra, quanto mais lorotas fantásticas forem espalhadas para a feiticeira pálida também é melhor. Sinto que te conheço. Já nos encontramos? Você e eu temos muito em comum. A origem da LeBlanc, na minha opinião, nem tem que ter, porque criar um romance sobre o passado dela é desmistificar a personagem que ela mesma criou pra si. Eu sou a resposta a qualquer pergunta já feita por alguém. Por exemplo, eu interpreto que ela é um demônio que se alimenta da mentira, por exemplo. E pra ela tá ótimo que seja essa interpretação. Você pode interpretar que ela é a Cebolinha de Runeterra e tá perfeito assim pra ela também. Cria a lore que você quiser na sua cabeça e a verdade ainda não vai ser revelada. A mulher pálida não passa de um reflexo das inseguranças e medos mais profundos das pessoas. E se tiver lore da LeBlanc, vão fazer o quê? Uma Ambessa maga? Uma anti-heroína? Pra gente ganhar alguma empatia e perder aquele gostinho de vilã inescrupulosa que ela tem, sabe? Cínica. Não estou atrás de conselhos. Se eu quisesse uma segunda opinião, pediria a mim mesma. Mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa campanha de Noxus, pra gente saber. Eu já fiz um vídeo de história explicada da LeBlanc há 6 anos, e o vídeo não perdeu em nada a qualidade dos feitos da LeBlanc ao longo das eras. Sugiro que você assista esse vídeo, talvez de novo, para entender um pouco mais sobre tudo que eu vou falar da LeBlanc agora. E pelo que eu percebi desde esse vídeo pra cá, as informações reveladas a mais sobre a Lele é que o sem-rosto do Conselho Trifarix, na verdade, era o general do Cotô, da Guilda dos Assassinos, que tinha forjado a própria morte para assassinar o Swain, mas a Catarina, ela já tinha se rebelado contra a família, né? Tanto o pai, quanto a mãe, quanto os irmãos, todos fazem parte da Rosa Negra, menos ela. Então ela assumiu o lugar do Conselho Trifarix, e na Guilda dos Assassinos em Noxus, tá? Todo o resto da família dela fugiu pra cima. Catarina ainda procura figuras paternas pra decepcionar. Então a Catarina agora é uma parceira tão foda quanto o Darius pra estar do lado do Swain. Além disso, tem os eventos de Arcane com a família Medarda. Tão previsível, assim como a sua mãe. Sua traição me decepciona, irmã. Mas não me surpreende. Você notoriamente não aprendeu com os fracassos da sua mãe. O Katashli, que era o braço direito do San Uzal, ó, braço direito. Também vamos ver o novo campeão Darkin, revelado no jogo A Mão da Morte, que tá no cliente. E vamos analisar tudo isso agora. Já peço o seu like, aquele like falso, mentiroso, dissimulado. Bora. Mentiras são como rosas. Quem se deixa distrair pelas pétalas pode se ferir nos espinhos. A raiz do Império. Eu vou seguir a timeline do que tá acontecendo em Noxus, tá? E essa animação curta traz a brilhante Carol Crespo de volta na voz da Lele pra nos situar do que tá acontecendo. Aos 19 segundos desse curta, mostra o primeiro bastião imortal, construído por ordem do Mordekaiser. Talvez até ele mesmo tenha construído a partir do Ocnum. Aos 25 segundos, revela os calabouços do bastião imortal, o lugar que o Swain teve que ir para fazer o pacto com o Raon. Aos 32 segundos, mostra os muros da fortaleza construído em forma de estrela, para que não tenha pontos cegos de visão do inimigo. E ele foi fazendo fortificações no forte dele, né? Ao longo
longo dos 400 anos que o Revenant imperou ali pela região de Noxie. Então, baseado até mesmo nesse comportamento do Mordekaiser de ir melhorando a fortaleza dele, que os Noxianos foram melhorando o Bastião Imortal até construir um monumento, que é uma cidade gigantesca, parecido com as arcologias de Ixtal, tá ligado? E a população foi se espalhando pela periferia do Bastião Imortal. Eu acho muito foda como é construído tanto o mapa quanto a história de Noxus. O Bastião Imortal se tornou a defesa para as tribos Noxie durante as Guerras Rúnicas, como mostra aos 35 segundos. Aos 41, mostra o Scion humano, perfurado por lanças e espadas enquanto mata o primeiro Jarvan. Percebe que a armadura do Scion já tinha aquele detalhe que se torna a fornalha na barriga. Aos 43 segundos, a LeBlanc está descendo até o fundo do Bastião Imortal e chega num salão com peças de xadrez. Provavelmente é uma ilusão que ela projetou e também faz uma alusão à fala do Swain. Nós dois estamos controlando peões em um grande jogo de lógica. E vejam só, parece que estou ganhando. Aos 35 segundos, ela coloca uma rosa numa mesa de pedra e na pedra está desenhado uma rosa dos ventos, referência aos Medarda. A rosa se torna negra e espinhos se espalham por toda Noxus enquanto a LeBlanc fala: "A nossa história é uma bela mentira, como as inúmeras sementes que plantei ao longo dos séculos." 1 minuto e 2 mostra a LeBlanc fechando sociedade com o Vladimir, e é muito interessante de ver a aparência dos dois, 1400 anos atrás, completamente diferente da aparência atual deles hoje, que é bem mais jovem, inclusive. Aos 1 minuto e 8, os espinhos continuam se espalhando, até mostrar magos bloqueando e rebatendo um ataque, possivelmente aquilo ali uma catapulta, uma bola de fogo de uma catapulta. Eu acho que essa parte aqui é para mostrar que a LeBlanc estava dos dois lados, do lado dos magos bélicos e do lado dos Noxianos no Bastião Imortal. Ela provoca, ela fomenta a guerra, porque na cena seguinte, ao 1 minuto e 13, mostra um Demaciano assistindo a morte do J1 e sorrindo. Percebe que se trata do Scion pela mão gigante dele, agarrando o rei. E percebe o capacete do exército demaciano que esses caras estão usando. Nos quadrinhos da Catarina, revela que o capitão... Papinha, mano, pro 7. Mais um mês de narrativa. Deixa eu carro pra cair. Puta merda. Jaradan, da carta de Demacia. Primeira espada da vanguarda, eu acho que é. Esse cara é um espinho da Rosa Negra, em Demacia. Ou seja, Demacia é vigiada por dentro há séculos. Ah, o jovem príncipe. Você tem os olhos do seu pai. Diga, Jarvan, você lembra de alguma coisa sobre a sua mãe? Então a feiticeira continua. Eu peguei um bando de bárbaros, se referindo às tribos bárbaras de Noxie, e mostra o Darius, Draven, Swain, Catarina e a Mel com aquela make dos quadrinhos dela no cliente. Peguei um bando de bárbaros e sussurrei sonhos de império em seus ouvidos. E olhe para eles agora, prontos para morrer por uma ilusão. As melhores mentiras são lindas. E aos 1 minuto e 37 revela as profundezas do Bastião Imortal mais uma vez, agora como ele é de verdade, enraizado por espinhos e mentiras. Estou em todo lugar. Sou todas as pessoas. Mão da Morte. O contexto é o seguinte: Takashli era o braço direito do San Uzal, um cão de guerra muito bem adestrado por seu mestre. Em alguns momentos da conversa, enquanto jogam a Mão da Morte, o Katashli confessa que ele era meu rei, a minha vida era dele. As conquistas do San Uzal causaram tanta devastação que o Atacan foi atraído pelo aroma da morte. A LeBlanc fala: violência é a verdade. Os demônios podem mentir, mas quando atacam, mostra sua verdadeira essência. Quando o sangue é derramado, tudo é revelado. Ou seja, Caralho, LB Double Face? o Atacan precisou ficar corpóreo. Ele precisou sair da sua Sem entender porra invisibilidade. nenhuma, não. Esse aqui eu tô entendendo, mano. Esse aqui, a progressão tá bem... É óbvio que eu não vou saber de detalhes, né, mano? É impossível saber de detalhes assim, mas... A história tá fazendo sentido. E intangibilidade etérea do reino espiritual e se revelar fisicamente para os bárbaros que ele queria consumir. E aqui tem duas ironias. Para o demônio possuir ou consumir as vítimas, ele precisa ficar tão vulnerável quanto as próprias vítimas. E não foi numa batalha,
Foi num descanso longo, enquanto jogavam cartas, talvez a mão da morte, que o demônio atacou feito uma emboscada. Foi Katashli quem defendeu seu mestre, mas foi San Uzal quem viu o demônio primeiro. O carrasco deu o primeiro golpe, mas foi o Senhor da Guerra quem esmaitou o Atacan no final. Uzal decidiu que o servo dele não ia morrer, e ele desafiou os Kindred metaforicamente, e literalmente também, na verdade. Como a própria LeBlanc fala, a morte pode ser interrompida, mas as leis desse mundo não podem ser quebradas sem consequências. Sempre há um Tem preço. alguma interação dentro do jogo do Mordekaiser com o Atacan ou não? O Atacan não fala, né, obviamente. Mas o Mordekaiser fala alguma coisa quando passa perto dele? Quem sabe? Na skin nova? Da hora. E quem pagou Mordekaiser não ganhou novas vozes? Faz sentido isso. esse preço não foi o San Uzal, foi... Eu dei carne a você. Isso não foi sem consequências. Sempre há um preço. E quem pagou esse preço não foi o San Uzal, foi... Eu dei carne a você. Posso tomá-la? Usando pergaminhos arcanos pilhados nas campanhas de guerra, ele encontrou uma forma de driblar a morte. Usando o capacete do Katashli e o corpo meio etéreo, meio corpóreo do demônio, num ritual de polimerização, ele fundiu as duas almas, renascendo o Atacan, mas agora escravo do senhor de guerra que ele tentou consumir. Nosso mestre utilizou todos os segredos arcanos à disposição para salvar a vida do seu general favorito, um demônio enfraquecido e um moribundo. Nós compartilhamos o mesmo corpo e a mesma mente. Então o San Uzal começou uma nova campanha de devastação usando o Atacan 2.0 e os dois juntos eram tipo Kintaro e Shao Kahn, ou Goro e Shao Kahn se preferir. E o Uzal ganhou uma nova alcunha, Mata-Demônios. Meu antigo mestre acreditava em destino, dominação e injúria. Mal sabia ele o destino que teria. A conversa entre a feiticeira e o demônio é provocativa, é enigmática, filosófica e dura o tempo de um crepúsculo até um eclipse, sendo que esse tempo é, na verdade, o tempo de uma ampulheta enquanto a LeBlanc mantém o Atacan numa espécie de sonho lúcido. Mas é preciso contextualizar a timeline desses eventos. O motivo da morte do San Uzal ainda não foi revelado, não se sabe se foi morto em batalha, ou por doença, ou velhice, e essa dúvida permanece na conversa entre a feiticeira e o demônio. Mas, a partir da morte do mestre do demônio, o elo entre os dois foi quebrado e o Atacan ficou vagando à deriva pelo reino espiritual, porque ele já não era mais o demônio com a essência livre original. A LeBlanc contextualiza: a morte tirou algo de Atacan, talvez pela primeira vez na sua vida. San Uzal e propósito. Seus desejos se beneficiavam mutuamente enquanto realizavam suas obras sangrentas. Mas então o demônio se libertou. O que será que ele sentiu? Fúria, tristeza. Porém, foram séculos entre a morte e a ressurreição, e o Atacan aprendeu a saborear a liberdade de novo. Então, quando San Uzal retornou como Revenant de Ferro, a primeira coisa que ele queria era o pet dele de volta. Ele invocou o demônio e o demônio resistiu a esse novo mestre. Então, o Mordeca teve que dar um sacode nele para aprender a obedecer. O demônio foi subjugado novamente. Quatro séculos de tirania e o Revenant foi derrotado uma última vez, graças à Rosa Negra. E dessa vez, a LeBlanc roubou o capacete do Atacan, deixando ele preso e adormecido. Tá. Então eu acertei. Tu tá certo, então. Ele voltou, tacou o terror, e aí depois mataram ele, e aí a LeBlanc tirou o elmo do Atacan e o Atacan voltou a ser Atacan, é isso? Até ela precisar das memórias dele de novo. Você até pode achar meu rosto familiar. Talvez tenha razão. Talvez não tenha. O primeiro quadrinho da Mão da Morte mostra o Atacan revisitando campos de batalhas passadas que ele travou, como o Vale Nostai, Elmont, Kualtala, entre outros. Só que tudo isso no reino dos sonhos das ilusões da LeBlanc. Até que num campo de relva, ele se depara com uma figura enfaixada e sem uma das mãos. E é aí que começa uma prosa do capeta. A história esquece, mas a Rosa Negra se lembra. Eu vou citar aqui os diálogos mais da hora que eles tiveram. Primeiro, ela tenta lembrar ele da época de San Uzal. Nosso mestre atendia por muitos nomes: Tirano do Grande Mar de Relva, o Rei Não Conquistado. Você estava lá? Sim,
Servi sob o comando dele, exatamente como você, Katashli. Você tá perdoado por não me reconhecer. Eu era apenas uma soldada, mas você... Diziam que San Uzal te considerava um amigo, antes da sua queda, é claro. Minha queda? Ah, você esqueceu até disso. Vou te ajudar a lembrar. Qualquer usurpador desejaria reinar com o poder e a ferocidade do nosso mestre. Ele era tão grandioso que nem mesmo a morte apagou sua lenda, que sobreviveu nas esperanças e nos medos daqueles que outrora tentariam detê-lo. Ver a história se repetindo é quase cômico. Ainda assim, eles o trouxeram de volta. Nosso mundo estava desolado, precisando de um salvador. Os feiticeiros buscavam uma ferramenta que pudesse ceder à sua vontade. O nome de San Uzal permanecia nos lábios deles, cada vez mais doce. Mas o grande Uzal não existia mais. Havia apenas... Mordekaiser. Na verdade, foi o próprio San Uzal do reino espiritual que começou a sussurrar tentações através do véu entre os reinos, prometendo sua indomável força a qualquer um que o ouvisse. E os feiticeiros Noxi, entendendo o idioma Alknon, prestaram muita atenção nas palavras do rei morto. Mas a LeBlanc relembra o Takashli. Sim, um sacrifício, um vínculo, um juramento a um homem que desafiou a ordem natural. A história de San Uzal e Katashli. No dia em que nosso mestre pereceu, o inimigo o atacou de dentro do matagal. Covardes. Derrubaram a montaria do nosso mestre. Um animal daqueles cai com força. Os homens correram para tirar o basilisco de cima dele e o encontraram sem vida. San Uzal abatido em questão de segundos. Não no calor da batalha, mas em um acidente infeliz. Esse fracasso ficou... Ela tá mentindo aqui? Porque ele falou que não foi dada a causa ainda? Suspenso no ar como névoa, seus guerreiros destituídos e destroçados. Não, ele não morreu assim. Não? Ah, ela tá tentando mentir pra ele contar a verdade. Então conte a história direito. Quem ou o que deu o golpe final? Ele enfrentou o inimigo em batalha, cara a cara. Há muitas histórias sobre a morte de San Uzal. Você canta sobre glória em batalha. A música que eu escuto é outra. Ou conhecemos homens diferentes, ou você testemunhou a última mentira dele. Uma pose de coragem para seus seguidores. Também ouvi dizer que uma ferida infeccionada que levou nosso mestre à ruína. Uma ferida que, por anos, intrigou nossos curandeiros. Então, certa noite, ele acordou com um grito. Não um grito de guerra, não um grito de destemor, mas de desespero. Depois de tanto se gabar de glórias, quando a morte veio ceifar... Uma coisa, esses diálogos aqui, à medida que eu vou liberando as outras dificuldades lá, vai liberando esses diálogos? Ou diz tudo na primeira ali, no modo história? Tem tudo no modo história? Nossa, mas eu nem lembro de tanto diálogo assim, mano. Tudo bem que eu pulei bastante, mas porra... Sua vida mortal, ele sentiu medo. Mentira! Só estou dizendo o que me disseram. Eu não estava lá. Se você se lembra de mais coisas, então conta a história direito. Todos que conheciam nosso mestre acreditavam em seu glorioso propósito. Era nosso propósito também. Mas ainda assim, você relata essas mentiras patéticas. Você era mesmo meu irmão? Esses diálogos servem para fazer o... Ela tava mentindo aqui pro Atacan que ela servia ao Mordekaiser? Ou ela realmente serviu o Mordekaiser e foi de... e o Mordekaiser foi buerado? Ela realmente servia? Tá. Como diria o Bulas. Katashli se lembrar da época em que ele e o San Uzal eram humanos. E depois, ele ainda tenta fazer ele se lembrar da época do Mordekaiser. Não está claro pra mim o que Mordekaiser viu... My bad. Peço perdão aí, Bueno. Piada foi de mau gosto. ...em seu emissário da devastação. Cara, é muito difícil ler os bagulhos da Blank. Eu não sei o que acreditar, mano. Merda. Arma? Só isso? O Revenant de Ferro tinha muitas armas. Mas, quando ele voltou, pensou primeiro em invocar Atacan. Eles eram parceiros na destruição. Atacan estava faminto por sofrimento. Mordekaiser trouxe um banquete. E que banquete! Na ausência de Mordekaiser, outros tomaram o poder.
quem estava lá desde o começo. Quando os Noxi baniram o Revenant, eles tiveram a ajuda daqueles que operam em sigilo. A língua deles é a farsa, a influência deles inescapável. Eles são a Rosa Negra. Traidores. Eles encontraram a glória no nome dele. Poder sob seu comando. Tão grande era o poder do nosso mestre que ele transformava fantasia em fato, mentira em realidade. Da névoa, ele lentamente forjou um reino, Mitnahaknum, como chamávamos. Um mundo pós a morte. Essa era a verdade absoluta, tudo o que importava para ele naquele momento. Não as promessas de ancestrais, nem de falsos profetas e sacerdotes, mas um mundo criado por ele, conquistado através de sua vontade de ferro. E Atakan não era o único demônio no exército do Revenant. Um de fogo servia ao lado dele. Estão todos presos desde o... Louquinzinho, obrigado pelos 8. Então, quem pode dizer por quanto tempo? De fato, um demônio não pode morrer. Ele pode passar fome, pode ser banido para o reino espiritual ou aprisionado, mas um demônio é eterno. Eterno feito a LeBlanc. Mas então, agora vem o diálogo final. Posso sentir sua devoção ao nosso mestre. Afinal, você deu sua vida pela dele. Esse era o seu dever, o seu papel. Mas, se fosse o contrário, ele teria feito o mesmo? O prisioneiro que passa a amar suas algemas tem o destino mais cruel do que a morte. O que você quer? Me provocar? Chega, ou eu arranco a sua outra mão. Todo esse tempo, você esteve sentado na minha frente e nem sequer pensou na minha verdadeira natureza. As regras desse jogo, as histórias de demônios e guerras agora inundam sua mente. Mas você ainda não se lembra de mim. Me conte. Eu era uma soldada, sim, mas não no sentido tradicional. Minha guerra era travada nos campos de batalha da mente. Minha palavra era minha arma. Você sabe, tão bem quanto qualquer um, que nosso mestre queria alterar a própria essência do nosso mundo. Ele empregava demônios, videntes, feiticeiros. O papel deles não era vencer uma batalha, era acabar com a guerra, para colocar em prática a visão dele, para garantir a entrada do mestre na gloriosa vida eterna. Éramos seus instrumentos, e sua percepção não foi enganada, demônio, mas foi suprimida, ofuscada por outro lugar, outra forma, outro tempo, e, a cada mão jogada, você jogou exatamente como eu queria. Os sigilos. Eram ferramentas do seu fim, veneno disfarçado de permuta. Você ganhou, demônio, a liberdade da fome eterna e sem propósito. E, com ela, a servidão à Rosa Negra. Mas acalme-se, serei uma mestra mais justa do que o seu mestre já falecido. Eu nunca servirei a você, bruxa. Então rola o último quadrinho. A LeBlanc se revela segurando o capacete do Katashli a partir do soldado enfaixado, e o demônio finalmente percebe que está acorrentado por aquelas correntes mágicas que aprisionaram a Ambessa. Isso é o E da LeBlanc, obviamente. Então a gente descobre que o Atakan estava acorrentado no salão da Lelê o tempo todo enquanto sofria as ilusões. Ela propõe a liberdade dele em troca da localização do novo Darkin, o próximo campeão do LoLzinho. E obviamente que ela tá blefando com o demônio. Então surge o Vladimir do W dele, e ele fala: Espero que seu bichinho de estimação não se importe de se apresentar para o público. E o Atakan desenha ou escreve o nome do Darkin de repente, ou a localização dele, possivelmente. E esse Darkin parece muito a lâmina de uma lança. Olha como esse desenho é parecido com a lança de Shodin. E se eu tiver correto, temos espada, foice, arco, adaga e agora lança. Mas, por último, o significado da mão da morte. Um homem destruído. Pera. Temos Como é que é? espada, A espada do Atrox. foice, A foice é de alguém? É a do Caim, né? arco, Arco do Varus. adaga e agora lança. A lança tem dono? Trox, Caim, Varus, Naafiri. Não é lança, é glaive. Não vai ser lança. Vai ser glaive, então. Esse o novo Daikin, que é o novo boneco que vai sair, entendi. Então, a continuação dessa história vai ser a partir disso. Mas, por último, o significado da mão da morte. Um homem destruído pela mão do demônio. Ele implorou por liberdade, mas nosso mestre tinha outros planos. No
Nos quadrinhos do Katashli, a gente pode ver o Atakan segurando a espada do guerreiro com uma das mãos direita, enquanto concentra uma bola de energia com a outra mão direita. Katashli era o braço direito de São Uzal, e o soldado que a LeBlanc se disfarçou só tem a mão direita. Então, o que a gente sabe, por enquanto, que o Mordekaiser tinha feito um Exódia. Um braço direito, a Visão, que seria o Raum, mas que está no braço esquerdo do Swain, e a Fúria da Guerra, que seria um estado de espírito, que seria o Tibalk, mas que tá com a N por enquanto. Meus amigos, foi um inferno organizar esses diálogos, porque eles vinham aleatório cada vez que você recuperava energia no joguinho de carta. Nesse caminho dos campeões que a LeBlanc programou pro demônio. E uma coisa que eu tava observando, na verdade, eu observei muita coisa, foram os 3 mapas desse joguinho. 2 deles eu não consegui identificar se trata de algum lugar do mapa de Runeterra. O segundo tem desenhado lá ao fundo Freljord, e tem até um desenho de uma anívia sobre as montanhas congeladas. Já o terceiro mapa, esse sim é o lugar onde o Revenant ergueu o Bastião Imortal. Você pode ver o encontro de 2 rios que se cruzam, e um deles desemboca para o mar. Colocando lado a lado, você pode ver aonde que ficaria o Bastião Imortal. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta pra mim, Lança Darkin. Era isso, muito obrigado. Belo vídeo, fica com o like. Da hora, mano. Agora eu entendi melhor. Faz mais sentido. Não sei os detalhes, né, claro. Entendi alguns... a história geral. Tem mais detalhada a história entre o início do Mordekaiser até a queda dele? Antes eu percebi que tem bastante história e depois também. Mas entre esse frame time também tem bastante história. Essa parte acho que eu fiquei a mais curiosa, que é do Mordekaiser nascer não, né? Voltar à vida até ele cair.